A gente tem uma reunião aguardada com enorme expectativa agora nas próximas horas entre Vladimir Putin e Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos, como parte da preparação, ele não gosta de se preparar muito, mas como parte da preparação, ele recebeu uma série de conselhos, se é que a gente pode chamar de conselhos, de chefes de governo e Estado europeus, dizendo a ele: o território ucraniano não é negociável. Isso por causa de uma declaração do Trump na semana anterior, pouco antes dele marcar o encontro, dizendo que haveria troca de territórios. Território, sim, o exército russo está conquistando num ritmo um pouquinho mais forte do que vinha até aqui, limitando bastante o que a Ucrânia pode oferecer como resposta, sobretudo do ponto de vista militar. Mas confira primeiro a reportagem de Mariana Giangiacomo. Tropas russas conseguiram furar a defesa ucraniana na região de Donetsk. A ofensiva busca garantir o controle da maior área possível antes da reunião entre Vladimir Putin e Donald Trump, marcada para a próxima sexta-feira no Alasca. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia tenta criar a impressão de que está ganhando a batalha, o que seria uma forma de alavancar a posição de Putin nas negociações. Nesta quarta-feira, Zelensky e líderes europeus conversaram com Trump e pediram para que o americano busque uma posição mais favorável pró-Europa e não feche um acordo de paz unilateral com Putin. Pedido esse que a Rússia classificou como insignificante. Es gibt Hoffnung auf Bewegung, es gibt Hoffnung auf einen Frieden in der Ukraine. Wir tun aus gemeinsamer europäischer Sicht, ich tue aber auch aus deutscher Sicht alles, jede Chance zu nutzen, auch auf diplomatischem Wege nun ein Ende dieses schrecklichen Krieges herbeizuführen. Vielen Dank. Aqui na Casa Branca, Donald Trump ameaçou aplicar consequências severas à Rússia caso Putin não concorde com um cessar-fogo na reunião bilateral entre eles. Essa não é a primeira vez que Trump dá um ultimato ao presidente russo, mas até aqui Putin ignorou todos os chamados, sem qualquer endurecimento relevante das sanções americanas contra a Rússia. Apesar do tom duro, Trump manteve a esperança em um acordo que define a guerra que já se arrasta há 3 anos. A cúpula no Alasca marca a retomada do diálogo entre os líderes das duas maiores potências nucleares do planeta, que não se reuniam desde 2021. If the first one goes okay, we'll have a quick second one. I would like to do it almost immediately, and we'll have a quick second meeting between President Putin and President Zelensky and myself if they'd like to have me there. And that would be a meeting where maybe it could be absolutely work. But the first meeting will not work that out. Leonardo, deixa eu começar por você. Essa declaração que a gente vê do Trump, ela oferece um grande contraste com as sentenças que a gente ouviu do chefe de governo da Alemanha, o Friedrich Merz, que foi o iniciador dessa conferência europeia. Não é à toa que é o chefe de governo alemão. É o país mais empenhado neste momento em dar condições militares à Ucrânia para prosseguir na guerra. Só que o Merz pronunciou 3 vezes em alemão a palavra Hoffnung, esperança. Que esperança ele pode ter com o que a gente ouviu do Trump falar de como ele quer conduzir essas reuniões com o Putin, que parecem ser do jeito mais amador possível e imaginável? Bom, William, eu acho que você acertou em cheio quando mencionou a questão de ser na Alemanha. A Alemanha, no ano passado, foi o 4º país que mais gastou com armamento. Isso é muito relevante. Você que conhece bem a Alemanha sabe onde isso pode parar. A Alemanha está efetivamente bastante empenhada nessa questão de ajudar a Ucrânia. Mas eu acredito realmente num cessar-fogo. Eu acho que na reunião de sexta-feira, como o Trump mesmo prometeu, vai ser uma reunião para ajustes com o Putin. Eu acho que agora o Putin não tem mais como postergar essa questão do cessar-fogo. Ele está tentando conquistar o máximo possível de território nessas próximas 48 horas até a sexta-feira. Vamos ver intensos combates lá na região, especialmente na região de Donetsk, porque acredito eu que teremos aí nos próximos dias o tal cessar-fogo, porque a pressão já está muito grande. O Trump tinha dito que em 24 horas resolvia a guerra e a realidade mostrou que não era assim tão rápido. Ele já passou mais de 6 meses de governo, ainda não conseguiu. Ele quer aquela foto dele com o Putin e o Zelensky lado a lado,
dizendo que foi ele que conseguiu o cessar-fogo, a paz entre os dois países, né? Essa é a esperança da Europa, mas, obviamente, tem muita negociação em cima disso, sobre exatamente como que vai ser a partir desse cessar-fogo, né? A questão dos territórios, como você mesmo comentou, são alguns elementos que a gente vai precisar acompanhar exatamente aí. Agora vai ser no detalhe essa questão de qual território que fica, qual que não fica, e temos coisas pela frente, mas eu acho que o cessar-fogo vai sair sim nos próximos dias, a partir da tal segunda reunião que o Trump falou que quer fazer com Zelensky e com Putin. Pode. Há dois grandes personagens aí se encontrando. Os personagens aos quais eu me quero me referir não são simplesmente essas figuras do Putin e a figura do Trump. Putin está há 25 anos no poder na Rússia e é considerado um cérebro calculista que domina muito o detalhe, tem uma enorme experiência nesse tipo de negociação, que no fundo espelha a compreensão geopolítica que o país dele tem da situação dele e da situação vis-à-vis os Estados Unidos. Trump vai para um encontro com Putin sem qualquer dos conhecidos especialistas do staff americano de governo que se dedicaram há mais de 60 anos a entender a Rússia, como que a Rússia age e o que está em jogo. Em outras palavras, o Trump vai despreparado do ponto de vista da capacidade de ter um staff que, em volta dele, chame a atenção para o presidente negociador. Alô, presidente, isto aqui pode ser diferente. Cuidado, presidente, o que você espera? De fato, aí nós temos aí o encontro, se a gente olhar as motivações desses dois atores, né, do Putin e do Trump, a gente vai notar que são duas perspectivas muito diferentes, né? O Vladimir Putin, como você disse, aí há mais de 2 décadas no governo russo, tem uma perspectiva de muito mais longo prazo. Então, e além de tudo, me parece, né, que se a gente pensar quem é que tem a perder a essa reunião, quem tem menos a perder é o Putin. O Putin não me parece que tem absolutamente nada a perder, independente do resultado que seja essa reunião. Isso já dá a ele uma grande vantagem nessa negociação, né? E ele olha do ponto de vista do longo prazo. A gente conhece como opera o Vladimir Putin. Nós temos aí, portanto, como você falou, 25 anos de observação. A gente olha como ele agiu na Chechênia, a gente olha como ele agiu na Geórgia, como ele fez a ocupação de territórios separatistas na Geórgia, como ele fez depois a ocupação da Crimeia em 2014, como ele vai dizendo que não ia invadir a Ucrânia em 2022 e acaba fazendo a invasão. Isso tudo faz parte de um plano muito mais amplo, né? A gente tem que olhar essa questão a partir, e a importância dos especialistas que você fala, que o Vladimir Putin tem uma visão de muito mais longo prazo, né? É bem verdade que tem aí um limite, digamos, biológico. Putin, agora com 72 anos, talvez já não tenha tanto tempo para conseguir pensar em legados de mais longo prazo, nos próximos 25 anos, digamos assim, o que me leva a crer que ele talvez esteja agora negociando para conseguir ganhar tempo, que é como ele fez nas outras, todas as vezes que ele fez algum tipo de negociação, ganhar tempo, angariar forças e continuar o seu processo de ampliação do Estado russo, né? Se você olha o que dizem os aliados do Vladimir Putin, indivíduos do governo Putin na TV russa, o outro dia mesmo estavam deles dizendo qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é acabar com a Ucrânia enquanto Estado soberano. Esse é o objetivo da Rússia, né? O Donald Trump, ele vai com uma perspectiva completamente diferente. Ele vem, quer dizer, ao contrário do Biden, né, do governo Biden, cujo objetivo estratégico era a vitória, o objetivo estratégico do Trump é a paz, né, é parar a guerra. Então, portanto, é uma perspectiva distinta nesse começo. Donald Trump, ao contrário do Vladimir Putin, pensa no curto prazo. O que o Trump quer é um cessar-fogo para poder ir nas redes sociais, falar que ele conseguiu um grande acordo e, finalmente, uma grande motivação do Donald Trump. Essa é uma questão que a gente, quando analisa o governo Trump, não pode deixar de analisar, que são as questões individuais, de personalidade do Trump. Ele quer muito o Prêmio Nobel da Paz, né? Ele tem essa ambição de ganhar o Prêmio Nobel da Paz, então isso é uma motivação para ele apresentar algum tipo de resultado. E, por outro lado, o interesse do Donald Trump, que tem uma visão que eu chamo
desde o primeiro mandato dele, uma visão contábil das relações internacionais, né? Ele olha em termos de muito do ponto de vista econômico e ganhos e perdas, né? Então, aliados, na verdade, são gastos, né? Ele não vê a vantagem estratégica dessas questões mais amplas. Então, ele tem um interesse puramente econômico, e um acordo, talvez, na questão dos minérios pode atrair o Donald Trump, razão pela qual, inclusive, consta que o Vladimir Putin está trazendo uma delegação de empresários russos que devem falar algumas questões que talvez sejam atrativas para o Donald Trump. Então, até dado essa configuração, eu de fato concordo com o Leonardo que é possível, as condições, em certa medida, estão dadas para um possível cessar-fogo, não estão dadas para o final deste conflito, que só vai terminar quando a Rússia conseguir os seus objetivos estratégicos, né? A gente sabe, desde o Clausewitz, que a guerra é a política por outros meios. Então, se o objetivo político do Putin não mudar, a guerra não vai terminar. O que vai terminar vai ser esse momento específico do conflito. O que temos na mesa, Lourival? Bom, o que temos na mesa é um cessar-fogo, eu diria uma trégua, em troca do reconhecimento da anexação de todo o Donbás, né, que é a soma do Donetsk e Lugansk, que a Rússia ainda não ocupa completamente, cerca de 30% desse território ainda está nas mãos da Ucrânia e o território inteiro pertence legalmente à Ucrânia. Talvez também, isso não temos certeza, mas talvez também as oblastes, as regiões de Zaporizhia e Kherson, que o Putin anexou ilegalmente, mas que não ocupa completamente, muito longe disso, e o compromisso de enfraquecimento militar da Ucrânia, né? Tolher a possibilidade da Ucrânia de comprar armas, de ter ajuda militar, além, obviamente, do compromisso de não pertencer à OTAN e assim por diante. Ou seja, criar ali mais uma plataforma, mais um trampolim de território para depois o Putin avançar, já com uma Ucrânia fragilizada militarmente, avançar sobre o restante do território ucraniano, se necessário, se não conseguir antes disso subjugar politicamente o governo ucraniano. Acho que o fato de se realizar no Alasca, essa reunião é muito simbólico do ponto de vista histórico, né? O czar Alexandre II vendeu o Alasca para os Estados Unidos por 7 milhões e 200 mil dólares em 1867 para custear a guerra contra o Império Turco-Otomano, Reino Unido, França e Sardenha, para conquistar a Crimeia. E a Crimeia foi, em 2014, o trampolim para o Putin ampliar a agressão em 2022 em direção ao Donbás, já ocupava uma parte dele, 8% no total, somando com a Crimeia. E acho que é isso que o Trump vai vender de volta para o Putin, a revelia da Ucrânia e da Europa. O Putin, eu acredito que leu Guerra e Paz. Tolstói lutou na Guerra da Crimeia, foi oficial. E ele escreve talvez um dos maiores livros sobre guerra que possa ter sido escrito, que a gente conheça na humanidade, é Guerra e Paz, de Leon Tolstói, e é baseado na experiência dele da Guerra da Crimeia. Dá uma ideia de como cada um desses dois enxerga a história e tudo que acontece num campo de batalha. Agora, Leonardo, voltando a essa questão do cessar-fogo, em que medida interessa ao Putin? Olha, a gente tem que também, nós não podemos esquecer que a Rússia tem suas limitações na parte econômica, William. O Trump tinha deixado bem claro que ele iria realizar as sanções secundárias, ou seja, sancionar os países, tarifar os países que compram petróleo da Rússia. Isso aí está na mesa, ele já tinha falado sobre essa possibilidade, e o fato dele ter antecipado, digamos assim, o ultimato que ele tinha dado, porque o ultimato que ele tinha dado inicialmente lá em julho ia terminar só em setembro. Ele puxou esse ultimato para agora, conseguiu essa reunião com o Putin. Eu acho que o Putin ele está numa situação que não tem saída. Eu acho que vai ter o cessar-fogo. A questão que a gente tem que analisar agora, na minha avaliação, depois do cessar-fogo, depois daquela foto histórica que vai estar na capa dos jornais
do Trump no meio ali do Zelensky, do Putin, etc. Quanto tempo vai ser, quanto tempo vai durar esse cessar-fogo, como que a Rússia vai prosseguir, a máquina, né, de guerra russa, a indústria de defesa russa foi muito aumentada nesses 3 anos e meio aí de conflito. Como é que a Rússia vai se preparar para a segunda etapa, digamos assim, como o professor Podio comentou, segunda etapa dessa questão junto à Ucrânia. E a gente não pode esquecer que, obviamente, o Zelensky vai ser pressionado para tocar eleições lá na Ucrânia, vão ter eleições na Ucrânia, e lógico que o Putin vai querer colocar alguém pró-Rússia lá no lugar do Zelensky na hora que tiver eleições. Todo esse movimento nós vamos ver a partir do cessar-fogo, que, como eu disse inicialmente, acho que vai acabar acontecendo. Daqui a pouco o Putin não tem outra alternativa. Eu acho que o Trump chegou ali num limite de paciência com relação à questão do conflito em si. Acho que vai sim sair o cessar-fogo para o Putin não perder a questão aí das receitas que ele tem com o petróleo, que é o que financia a guerra. Se ele perder isso, obviamente que ele vai ter a situação econômica do país bastante degradada no médio e longo prazo. Só as questões, por exemplo, que envolvem territórios ocupados, ilegalmente anexados, ilegalmente declarados como parte da Rússia por Putin, ela em si já é complexa. Agora, qualquer tipo de arranjo político ligado a um eventual cessar-fogo é ainda mais complexo, porque a exigência fundamental de Putin é impedir a soberania da Ucrânia, seja pela ocupação militar direta, seja por compromissos que teriam que ser garantidos pelos ocidentais, da Ucrânia não ficar próxima à OTAN, hoje ela é parte da OTAN, para todos os efeitos, e muito menos da União Europeia. Você vê a possibilidade desse, digamos, desenho político pós-cessar-fogo nascer desse encontro? Eu acho difícil. Eu acho que você mencionou o Tolstói, né? O Guerra e Paz. Eu acho que é muito importante, porque inclusive tem registros aí do próprio Vladimir Putin falando o que leu. Ele faz muitas referências, ele gosta de se mostrar muito erudito, né? E tem muitos paralelos interessantes que a gente poderia fazer. Mas uma frase do Tolstói no livro é justamente essa ideia de que a paz ela é um intervalo entre guerras, né? Então acho que essa é um pouco a visão que tem o Vladimir Putin. Ele olha, isso é importante da gente entender, porque a gente não consegue compreender como é que opera a cabeça do Vladimir Putin. Ele olha qualquer tipo de acordo de cessar-fogo como uma oportunidade para ele ganhar tempo para cumprir os seus objetivos estratégicos mais longos. E isso não é apenas um achismo, isso a gente tem uma observação, como eu disse, de mais de 2 décadas, de um padrão de como opera o Vladimir Putin. Nós temos declarações de membros do governo do Vladimir Putin que falam isso abertamente na televisão russa. Então é muito claro as questões estratégicas. Nesse ponto de vista, é muito difícil para a Ucrânia negociar com um país cujo objetivo é o seu desaparecimento. Ou seja, para a Ucrânia, a guerra ela é existencial. Para a Ucrânia, um acordo ele é existencial. Está em jogo a sua própria existência. Não há outra forma da Ucrânia continuar existindo senão com garantias, sejam do Ocidente, ou seja, outros tipos de garantias que, de forma bastante forte, garantam que a Rússia não faça uma nova invasão. Mas, mesmo assim, nada disso pode garantir que a Rússia não o fará, né? O que a Rússia pretende fazer é consolidar os seus ganhos nessas regiões na Ucrânia para facilitar uma futura guerra em que ocupe novas regiões e consiga finalmente atingir o seu objetivo de fazer a Ucrânia desaparecer como Estado soberano independente e ser incorporada nesta visão de um grande império russo que o Vladimir Putin tem. Visão essa que, em certa medida, se coaduna com a visão do atual presidente dos Estados Unidos, que também tem uma visão, já conversamos inclusive aqui em outros programas, né, nessa ideia de áreas de influência, de grandes impérios, de na sua própria região os impérios fazem o que eles querem, de que o direito internacional, as regras, os valores são uma coisa do passado, do século XX, e o que vale agora é a força bruta. Então é importante ter isso em mente para entender qualquer tipo de negociação. Vamos pegar esse ponto por último, ainda tenho 2 minutos, Lorival. Se há um aspecto que chamou muita atenção em toda a postura russa nisso, é a pretensão da Rússia voltar a ter a palavra decisiva sobre a segurança europeia, tradicional.
No mínimo 400, 500 anos de história a gente registra nisso. Os europeus ficaram furiosos de não estarem, de alguma forma, envolvidos nessa negociação. Daí o esforço da Alemanha, cuja compreensão de história é bem peculiar em relação a isso, de estar chamando o Trump. Alô, Trump, presta atenção. Não são eles que vão mandar na nossa segurança. Nós queremos estar envolvidos nisso. Conseguiram? Em relação ao Trump, ele, como a gente já comentou aqui, a opinião dele é da última pessoa que esteve na sala com ele. Hoje ele falou coisas assim, não, estamos muito alinhados, né? Foi uma conversa muito boa e tal. Mas amanhã é um novo dia, é um dia em que ele vai se encontrar com o Trump, com o Putin. O Putin é muito inteligente, muito hábil, sabe tratar o Trump. E por isso os europeus, e a palavra Hoffnung, né, é uma esperança num sentido bastante frágil, né? Assim, não é uma certeza, não é uma crença. E os europeus estão se preparando para uma guerra, né? Principalmente a Alemanha, países da Escandinávia, os seus cidadãos já estão se preparando, sendo avisados, alertados, quase treinados, em alguns casos treinados mesmo, para uma guerra com a Rússia, porque eles acreditam realmente que o Putin, com esse incentivo que está sendo dado pelo Trump neste momento, não vai parar na Ucrânia, vai atacar um país báltico ou a Polônia, um país da OTAN, e aí sim a OTAN vai entrar diretamente em guerra com a Rússia.